palavra de pastor Rafael, em nome de Jesus. Confio do Senhor, o céu do Senhor, que o Senhor Jesus usa ele tremendo. Cada dia usa ele, todos os dias. Onde estiver, onde pisar, na casa, no trabalho, na igreja, onde estiver, usa ele. Usa o teu servo. Em nome do Senhor Jesus, amém? Sobre o Deus, Pai Jesus. Abençoa teu filho, abençoa teu servo. Vamos buscar dele, papai. Abra o céu do céu, pai. Vamos buscar os teus filhos, para ti, pai. Porque eu creio, pai. Eu creio na palavra, pai. Vai abençoar cada um que está aqui. Vai voltar aos hospitais, nas cadeias, de rua, pai. Que o teu pai, Jesus está aqui. Porque eu creio, pai. Que é o som dele, pai. Vai derramar nele. Usa ele, pai. Porque eu creio, pai, que a palavra vai estar no coração de cada um que está aqui e vai ficar a presença do Senhor. Usa o teu servo, pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pai. Amém? Pastor aí também? Amém. Vamos seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Abra comigo sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo de número 6. Glórias a Deus. Livro de Esther. Tornou-se de Esther. Você acha Salmos, aí você volta, tem Jó, aí depois, antes de Jó, você vai achar o livro de Esther. Simples, assim, para encontrar entre Neemias, Jó, livro de Esther, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10, uma palavra bastante conhecida, uma pregação muito simples mesmo no seu coração hoje, mas tenho certeza que o Deus que já tem falado através desses louvores, através da direção do culto, vai continuar falando também no seu coração nesta noite. Livro de Esther, capítulo de número 6, quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Diz assim, pessoal: o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, 2 eunucos do rei, 2 da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se ele fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei costuma se vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e punha-se-lhe a coroa real sobre a sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e toma o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Essa história é linda, e como ela está muito conhecida, quando a gente lê o texto, a gente já sabe que Deus vai falar aos nossos corações, e é isso mesmo que você está pensando. Hoje
Deus quer falar com pessoas que entraram aqui hoje, talvez se sentindo um pouco esquecidas, talvez injustiçados, talvez pensando que entraram aqui, que talvez Deus não esteja te vendo, te enxergando, ou talvez você até sabe, Deus está me vendo, mas Deus não está entregando nas minhas mãos aquilo que eu tenho orado, aquilo que eu tenho esperado, aquilo que Ele me prometeu. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te lembrar, para reforçar ao teu coração que o Rei está contemplando a tua vida, e que Ele é Deus que recompensa, é Deus que tem galardão. Ele não se esquece da promessa que fez, e no tempo determinado Ele vai colocar na sua mão aquilo que Ele te prometeu. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu acho tremendo nessa história, pastor Inácio, presbítero Eduardo, tia coisa José? Que o livro que nós lemos é o livro de Você já leu o livro de Mardoqueu na Bíblia? Não. Sabe por que você nunca leu? Porque não tem. Não existe um livro que leva o nome de Mardoqueu. A estrela aqui é Esther. Esther é quem se destaca. Esther é quem estava como protagonista. Esther é quem estava na ribalta, quem estava debaixo dos holofotes, é quem estava brilhando. E Amã, e Mardoqueu foi o cara que, quando Esther perde os seus pais, ele sendo primo de Esther, ele traz aquela criança, aquela moça para cuidar dela. E ele cuida dela como se fosse a sua própria filha. Ele educa ela, ele zela por ela. E quando surge a oportunidade de Esther ser colocada na posição de rainha, o Mardoqueu ele fala assim: vai lá, Esther, brilha, deixa Deus cumprir na sua vida aquilo que Ele tem preparado para você. Se Deus quer te colocar numa posição de honra, Deus vai lá, vai te colocar, e eu vou ficar aqui, e eu vou ficar feliz por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Mardoqueu, irmãos, desde o começo da história, ele não era um protagonista. Mardoqueu, ele era um coadjuvante. Mardoqueu não foi o cara chamado para estar na posição de destaque, mas ele estava nos bastidores. Mas eu quero dizer para você, talvez Deus não te chamou para ser o protagonista, talvez Deus não te chamou para ser o rei, talvez Deus não te chamou para ser a princesa, mas não é por isso que Deus não tem uma história escrita e preparada para você. Talvez você queria estar na posição do alto, que você fala assim: eu nunca cheguei ali, eu nunca cheguei onde eu queria estar, mas aonde Deus te colocou, Ele tem algo preparado, Ele tem algo escrito, Ele tem posição de honra, e Ele vai operar milagres e maravilhas mesmo na posição que você está. Todo mundo quer ser o rei, todo mundo quer ser a rainha, todo mundo quer ser o príncipe e a princesa, mas rei só tem um. E os demais? Quer dizer que porque eu não fui o rei, porque eu não sou a rainha, porque eu não fui o príncipe, a princesa, eu não tenho nada conquistado pelo Senhor? Não, Deus tem uma história preparada para você. Eu li essa história e eu me lembrava do livro de Daniel, que a gente fala, é o livro de Daniel. Daniel é quem se destaca, Daniel é quem estava em posição de destaque, mas no meio da história de Daniel aparecem 3 amigos de Daniel: o Sadraque. Existe o livro deles? Eles foram os governadores, os principais? Não. Mas não é por isso que Deus não tinha uma história preparada para eles. Mesmo sem estar na posição no topo da pirâmide, eles passaram as suas lutas, mas tiveram as suas vitórias diante de Deus. Deus quer falar com pessoas aqui, para que você entenda, irmão, que talvez você se ache pequeno, ache que você é insignificante, ache que ninguém está te vendo, mas eu quero te falar uma coisa: talvez você não é a rainha Esther, talvez você não é o grande Daniel, mas aonde você está, Deus tem um lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego para você, Deus tem um lugar de Mardoqueu para a sua vida. Mas você não é o dono da empresa, mas ali onde você está, Deus tem honra, Deus tem vitória, Deus tem conquista, Deus tem milagre para operar na sua vida também.
está falando com pessoas aqui. O livro de Esther nos conta uma história de um período de tempo do povo de Israel, em que aquele povo estava sob uma posição de escravidão. Israel teve muitos períodos de servidão, de escravidão, muitos períodos em que Deus permite uma opressão, permite um peso sobre o povo, para que o povo fosse tratado. E esse é um dos períodos da história. E o capítulo 1 de Esther começa contando sobre o banquete do rei Assuero, ou do rei Xerxes. É a mesma pessoa, só pensa duas formas diferentes de falar. E esse banquete que ele dá, que tem duração de 180 dias, 6 meses de festa, de banquete. O rei Assuero dá esse banquete, historicamente nós sabemos que porque o pai dele, o rei Dário, ele havia se envolvido em uma batalha contra os gregos. Ele foi derrotado e todo o reino da Pérsia cai ali com ele. O reino da Pérsia estava se sentindo envergonhado. E quando o filho do rei Dário, do derrotado rei Dário, assumiu a posição, que era o Assuero, o Xerxes, ele decide se vingar e entrar numa batalha, uma revanche contra os gregos. Mas ele precisava de aliados. E ninguém queria se aliar a ele, a Pérsia. Por quê? Porque eles estavam ali com o rótulo de derrotados. Então o que ele faz? Ele organiza uma festa de 180 dias para passar às pessoas uma imagem de que ele não era um derrotado. Pelo contrário, que ele estava tudo bem, que estava muito bem. E ali no meio daquela festa, banquete, bebida e orgias e tantas coisas, todos conhecemos a história. Ele manda vir a rainha Vasti, a sua rainha, apenas vestida com a coroa real para exibi-la diante dos príncipes. Vasti se recusa a vir. E aí então os conselheiros do rei falam: olha rei, você não pode manter essa mulher como sua rainha, porque se ela te afrontou, ela te desrespeitou diante de todos os nobres, diante de todos os seus aliados, se o senhor não fizer nada contra ela, todas as outras mulheres dos outros nobres, dos outros príncipes, dos outros reis, dos seus servos, dos seus súditos vão poder se sentir no direito de fazer a mesma coisa. O senhor tem que puni-la, o senhor tem que pesar a mão sobre ela, tem que destituí-la da posição de rainha. E assim faz o rei Assuero. Ele depõe Vasti, coloca Vasti de lado, e ali então ele conquista teoricamente o respeito dos seus aliados, e ele parte para a guerra. Ele vai para a guerra, e nessa guerra ele também é derrotado. E quando ele volta derrotado, cabisbaixo, entristecido, ele tenta ali, ele pensa novamente em retomar o relacionamento com Vasti, em trazê-la de volta para a posição, mas aí os seus aliados falam para ele: não, o senhor já destituiu ela, agora é hora de escolher uma nova rainha. E aí a história nos conta, ele faz ali uma espécie de concurso, um processo seletivo, chama ali. O Flávio José disse que haviam 400 virgens do povo. 400 mulheres virgens foram chamadas para participar daquele concurso. Elas se preparam, 6 meses se preparando de uma forma, 6 meses outra forma de preparar. E dentre essas 400 mulheres havia uma chamada Esther, Hadassah Esther. Ela estava ali. Todos conhecemos a história. No final não é esse o nosso objetivo da mensagem de hoje. Esther é escolhida como rainha. Quando Esther é escolhida como rainha, ela sobe para o trono, ela ocupa aquela posição de honra pelos costumes do Oriente da época. Sabe o que era o comum, o que era o tradicional? Que a pessoa que era levantada a uma posição de rei, ou uma posição de rainha, ou uma posição de nobre, ela chamava toda a sua família, para que a família subisse e usufruísse daquela posição com ela. Ela falou assim: olha, eu sou filha do fulano, a minha mãe é a fulana, o meu irmão é o fulano, o meu primo é o cicrano. Eu chamava todo mundo, e toda a família começava a usufruir daquela posição dela. Só que quando Esther sobe no trono ali como rainha, o seu tio Mardoqueu falou assim: Esther, você tem que entender uma coisa, você vai subir no trono como rainha porque Deus vai te colocar lá, mas você não está lá apenas para usufruir, para poder comer bem, para beber bem, para poder se vestir com roupas maravilhosas e ter conforto. Você está lá porque Deus tem um propósito na tua vida lá, e por causa desse propósito, Esther, você vai estar numa posição que aos homens é uma posição de honra, mas ali você vai enfrentar lutas e dificuldades, mas o Deus que te colocou lá, Ele vai te guardar lá,
e ninguém vai tocar na tua vida se Deus não permitir. Mas entenda que você está chegando lá com um propósito. E para você poder cumprir esse propósito, você não deve contar para ninguém de onde você é, quem é a sua origem, quem é a sua família. E quando Mardoqueu dá essa orientação a Esther, veja, ele estava pensando em proteger Esther, mas ao proteger Esther, ele estava perdendo a oportunidade de usufruir dos benefícios. Se ele falasse assim, quando você chegar lá, Esther, fala que eu sou seu tio, fala que eu sou seu primo, fala que fui eu que criei você, fala bem de mim pro rei, fala coisas favoráveis a mim, porque se ele tivesse interesse em que ele mesmo crescesse, em que ele mesmo estivesse bem, ele teria dado essa orientação, mas não, ele fala, não diga nada. Sabe por quê? Porque Mardoqueu sabia de uma verdade que muitas vezes eu e você esquecemos. A gente não precisa que o fulano ou o cigano que A ou B fale bem da gente. Basta Deus abrir a boca e dizer coisas a nosso favor, porque quando Deus fala sobre mim, quando Deus fala sobre você, a palavra de Deus não pode ser invalidada. A palavra do homem, ele fala hoje, ele esquece amanhã, ele promete hoje, ele esquece amanhã, mas quando Deus fala, quando Deus promete, quando Deus declara, quando Deus decreta, quando Deus determina, ninguém invalida a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes nós estamos abatidos, chateados, porque não tem pessoas falando a nosso favor, para o político, ou para o chefe, ou para o pastor, para qualquer pessoa, mas não se importa, creia que no tempo certo, Deus vai bradar do céu, é Ele quem vai falar a teu favor, e a palavra dele é que será cumprida e realizada na tua vida. E quando Esther não fala nada, o Mardoqueu, ele já era naquela época oficial do rei. Ele tinha servido ao rei Dário, pai de Assuero, e ele continua servindo o filho como um trabalhador do palácio. E ele tinha acesso ao palácio, ele andava ali no pátio do palácio. E no momento em que ele estava passando à porta do rei, tinha o quarto do rei, a câmara real. O rei estava do lado de dentro, havia guardas do lado de fora, e o Mardoqueu também estava do lado de fora. E ele passando do lado de fora, ele escuta algumas conversas à porta do rei. E diz os historiadores, por isso Flávio José diz, que olha só, olha como foi a trama. Os servos ali à porta do rei, alguns eunucos, um chamado Bigtan e outro chamado Teres, planejam matar o rei. E olha o que eles fazem. Eles arquitetam de pedir para um jovem trazer um animal peçonhento. Podia ser um escorpião, ou podia ser uma pequena serpente, ou algum animal peçonhento. Eles iam colocar esse animal ou sobre a cama do rei, para quando o rei deitasse, aquele animal picasse, ele morresse envenenado, ou pegariam o veneno daquele animal e depositariam na taça do rei, para que quando ele fosse beber, ele se envenenasse e ele morresse. Só que eles pedem para que esse jovem que fosse buscar esse animal era um jovem judeu. E ali, Mardoqueu passando pela porta do palácio, os homens tramam toda a história, pedem para o jovem buscar, e Mardoqueu vê um jovem correndo, saindo do palácio, correndo e fala, opa, Mardoqueu judeu, vê um jovem judeu, o que você está fazendo? Ele falou, estou indo cumprir uma ordem. E olha, Bigtan e Teres me pediram para buscar ali uma cobra, ou buscar um escorpião, porque eles vão usar esse animal para poder envenenar o rei. Quando Mardoqueu ouve essa informação, ele fala assim, eu não posso permitir que isso aconteça. Glória a Deus. Só que o que ele faz? Ao invés de usar isso em benefício próprio novamente, ele dá um jeito para falar com Esther. E fala assim, Esther, eu ouvi essa conversa, estão planejando matar o rei, vai lá, avisa ele para que ele tome cuidado, para que ele se livre. E a Esther fala com o rei. Quando a Esther conta isso ao rei, o rei chama os dois eunucos, os interroga, eles acabam confessando e são mortos, enforcados. E aí, essa história toda é escrita, relatada nas crônicas do rei. O que eram as crônicas do rei? Era uma espécie de diário do reinado, para relatar os principais fatos que aconteceram. Todos os eventos que eram importantes eram escritos na crônica do rei. E ali foi escrito na crônica do rei e passou. Glória a Deus. Sabe quanto tempo passou, irmãos? 1 ano. Depois de 1 ano, sabe o que aconteceu? Nada. Passou o 2º ano. No 2º ano, sabe o que aconteceu?
Ou melhor, no segundo ano aconteceu uma coisa assim. Sobe ao poder um homem chamado Amã. Quem era esse Amã? Amã era um dos príncipes, ele estava ali no reinado da Pérsia. Só que olha que interessante isso. Amã, ele era agagita, ou seja, ele era descendente de Agag. Quem era Agag? Agag era o rei dos Amalequitas. E aí a gente vai ter que conhecer Bíblia. Saul, quando ele assume o trono de Israel, Deus manda ele entrar em guerra com os Amalequitas e matar todos os Amalequitas. Quem era o rei dos Amalequitas? Agag. Saul vai lá para a luta, ele mata quase todos os Amalequitas, mas ele poupa a vida de Agag e de algumas ovelhas. E ele traz Agag cativo junto com as ovelhas e esconde Agag ali. E aí Samuel, tendo a revelação de Deus, vai ao encontro de Saul e fala: Saul, Deus mandou você matar todos os Amalequitas, inclusive os animais, inclusive o rei, e todos, até que matar todo mundo. Você cumpriu o que Deus mandou você fazer, Saul? E Saul fala assim: então eu comecei a cumprir, eu comecei a fazer o que Deus mandou, mas aí no meio me deu dó de Agag. E aí eu achei melhor poupar a vida dele. E aí tinha umas ovelhas tão bonitas que eu pensei assim: em vez de sacrificar essa ovelha também, de matar ela, eu vou trazê-la para cá e vou oferecer em sacrifício ao Senhor, porque Deus vai se agradar mais. E aí Samuel diz para Saul aquela frase que a gente repete tanto: Saul, você tem que entender uma coisa, quando Deus dá uma ordem, você não tem que achar isso ou achar aquilo, você tem que obedecer, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar, Saul. Aleluia! Glória a Deus. E aí Samuel extermina Agag, mas da descendência de Agag continuam alguns vivos. Tempos depois vai nascer esse camarada chamado Amã. E olha como são as coincidências da vida. Amã está no mesmo lugar que Mardoqueu. E a gente pensa que Mardoqueu era um homem qualquer. Só que se você não sabe, vou te contar agora. Sabe quem era Mardoqueu? Mardoqueu era descendente de Saul. De onde você tirou isso, pastor? Daqui da Bíblia. O Mardoqueu, ele era da descendência de Quis. E Quis era o pai de Saul. Vai vindo vários filhos, nasce Mardoqueu lá na Pérsia. Filho de Agag, nasce Amã lá na Pérsia. Duas histórias distantes que se encontram aqui. Quando Amã descobre que aquele homem que estava lá era descendente do inimigo do seu antepassado, o coração de Amã se enche ainda mais de ira para poder destruir Mardoqueu. Meu Deus! Pastor, não está entendendo onde você quer chegar. Às vezes a gente acha, irmãos, que as coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende o porquê. Mas você sabia que as perseguições que muitas vezes se levantam contra você, elas têm um contexto espiritual que vem desde lá de trás, histórias que você não conhece, situações que você não imagina, mas que no reino espiritual estão sendo movimentadas, e o inimigo pega uma situação lá de trás e ele quer usar contra a tua vida, e você olha e fala assim: mas eu estou aqui nesse trabalho, por que as pessoas se levantam contra mim? Mas eu cheguei aqui nesta rua, eu não conheço ninguém, por que essa situação está acontecendo? Você não entende, mas há um contexto espiritual em que o adversário sabe a obra que Deus tem na tua vida, o projeto que ele tem contigo, e ele quer te parar, ele quer te paralisar, ele quer tentar interromper essa caminhada. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: por um caminho ele vem, mas por certo ele vai bater em retirada. Pode ser o filho de quem for, pode ser o neto de quem for, pode ser a pessoa que acha que é importante, mas quando Deus brada, Deus garante a posição, Deus garante a vitória, Deus garante o cumprimento de promessa. Você não entende o que está acontecendo, mas o Senhor, ele continua no controle da história. Você consegue olhar para um crente, para alguém, dizer assim para ele e para ela: Deus continua no controle da história, Deus continua no controle da história, Deus continua no controle da situação.
seguinte temporada. Você está aparecendo na temporada 18, na temporada 19. Aí se você começar a assistir o filme por ali, você não vai entender o contexto. Mas teve muitos outros episódios lá para trás. Tem muita coisa que já aconteceu. Tem muita história de família. Tem muita perseguição. Tem muita coisa que se levanta que você não entende. Mas o Deus que você serve, que eu sirvo, Ele continua no controle da história. É Ele quem tem a caneta. É Ele quem vai dar o desfecho de vitória. Aleluia! Amã se levanta para matar o povo de Deus, todos os judeus, em especial Mardoqueu. Havia uma raiva, uma ira, um ranço direcionado de Amã para com Mardoqueu. A alegria de Amã, pensa, irmão, Amã foi colocado como o principal do reino, abaixo do rei era ele. O cara não devia estar feliz? Devia. Ele tinha honra, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Mas a pessoa, quando ela não tem Deus, ela luta para chegar, para ter, para conquistar. Mas quando ela chega, quando ela tem, quando ela conquista, aquilo não preenche, não é suficiente. E ela precisa humilhar alguém, ela precisa mostrar que ela tem, ela precisa pisar, ela precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque só o fato de conquistar não preenche. E havia uma ira, havia uma raiva. E ele começa a tramar um plano para poder se vingar de Mardoqueu. No ano seguinte, em que Mardoqueu salva a vida do rei, o rei não fez nada para ele e ainda coloca o seu inimigo no poder. Ele passa o terceiro ano, passa o quarto ano e chega o quinto ano, 5 anos depois. Esther dá um banquete, convoca o rei Assuero, convoca Amã para estar ali. Amã se sente honrado. Importante falar, a rainha mandou chamar de todas as pessoas do reino, mandou chamar só eu e o rei. Tem ninguém mais importante aqui que eu. Estou feliz, mas a minha felicidade ser completa, só falta uma coisa: eu acabar com a vida de Mardoqueu. E aí volta de novo aquela ira. Aí ele vai, irmãos, e durante a noite ele começa a construir uma forca, cerca de 8 metros de altura, na praça central ali de Susã. Porque ele queria enforcar Mardoqueu aos olhos de todo o povo. Ele queria que todo mundo visse Mardoqueu sendo envergonhado. Só que aí entra a mão de Deus. Glória a Deus. O Amã, o seu inimigo, de tramar algo contra você, irmãos. Você não vai conseguir impedir pessoas de não gostarem de você, de se levantarem contra você, de traçarem planos, de construírem forças para tentar te destruir. Você não tem o poder de impedir isso. Mas se você realmente crê no Deus que você serve, creia que enquanto o inimigo coloca as mãos dele para construir uma força, Deus está movendo as mãos dele para te trazer. Enquanto o inimigo ocupa as suas mãos, traçando planos de morte, Deus está do outro lado, movimentando as mãos para trazer planos de livramento, planos de vitória e planos de exaltação. Você pensa que o inimigo está com as mãos na obra, está com as mãos no trabalho e que Deus está parado. Deus manda te dizer hoje: Ele não está parado, Ele não te esqueceu, Ele não está parado. Amã passa a noite acordado, construindo uma forca. E Deus acorda o rei lá no quarto. O rei não sabia de? Não sabia de? Podia estar dormindo de boas, mas Deus faz ele perder o sono. Deus vai fazer pessoas perder o sono por causa de você. Deus vai despertar pessoas para poder abençoar a tua vida.
Tem gente que nem sabe o teu nome, que nem lembra que você existe, mas Deus vai colocar o seu nome, vai soprar o teu nome no ouvido dele, vai soprar teu nome no ouvido dela, vai colocar teu currículo diante dele, vai colocar o teu contrato diante dela, vai soprar o nome da tua loja, vai soprar o nome do teu negócio, vai declarar subfazer acontecer, porque o Senhor está movimentando o reino eterno para poder exaltar a tua alma. Para me dar sono. Tem que ser um livro bem chato. Se for um livro legal, vou ficar concentrado. Mas um livro daqueles bem chato. Mas vamos trazer as crônicas do rei. Nada mais chato que um diário desse calenda. No dia tal aconteceu isso, no dia tal aconteceu aquilo. Irmãos, o fato tinha acontecido 5 anos atrás. De 5 anos para lá, quantas outras coisas já tinham acontecido? Muitas. E antes desse fato, quantas coisas tinham acontecido? Muitas. Então, das duas, ou ficaram muito tempo lendo com o rei, leram muitas e muitas páginas, ou talvez foi que nem crente quando quer receber a palavra, que é Deus fala comigo. Aí ele pega a Bíblia assim, aí aparece assim, peso do Senhor, não, mas que não é do Senhor. Aí ele abriu. Conserte o seu altar. Não. Meu Deus. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Isso é de Deus. Quem já fez isso? E abriu. Eu não sei, mas eu creio que abriu bem naquela página. Mas esse livro muito ele ia dormir, não ia aguentar. Abriu bem naquele dia. Tal dia, há 5 anos atrás, armaram uma conspiração contra o rei. Um homem chamado Bigtan, outro chamado Tedes, eunucos que serviam o rei, a sua porta, que tinha uma função de te guardar, de serem homens da sua confiança, atraíram a sua confiança e armaram um plano para tirar a sua vida. Mas um homem chamado Mardoqueu, ele ouviu toda a história e fez saber a rainha Esther o plano contra a vida do rei. A Esther trouxe a palavra diante do rei, a conspiração foi desbaratada, os inimigos foram destruídos e a vida do rei foi preservada. E o rei está aqui porque grande livramento se operou na sua vida através de Mardoqueu. O rei não essa história, ele se levanta da cama e diz assim, mas me diz uma coisa, como continua a história? Não, o rei não continua, terminou aqui. Não terminou não, vocês colocaram um ponto final, mas eu mando colocar uma vírgula, porque eu quero dizer, ninguém pode fazer algo como esse Mardoqueu fez e passar sem recompensa, não no meu reino, porque eu sou o rei que recompensa. Ele me fez bem, ele fez algo maravilhoso e ele deve ser recompensado. Nesse momento então o rei se levanta, o dia já estava raiando, e ele manda dizer, tem alguém aí, tem alguém para receber, porque eu possa falar, alguns dos meus conselheiros, dos meus príncipes. Quem estava lá? Só que Amã tinha ido com a forca já pronta para poder mandar enforcar Mardoqueu. E o rei com uma palavra para exaltar Mardoqueu. Você consegue entender, irmãos, que é uma batalha espiritual muito grande sobre a tua vida? Você pensa que porque você não é Esther, você não é rainha, que você é um qualquer, uma qualquer, que você é insignificante, que você não é importante, que aquilo que você fez, que você faz, ninguém vê, ninguém
se lembra. Que aquilo que você fez há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, nunca teve recompensa, passou batido. Só que Deus anota os nossos feitos. Se o rei Assuero tinha o seu diário, tinha suas crônicas, muito mais o rei dos reis tem anotado. E Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que lá no capítulo 2 da sua história, você fez coisas boas, você orou, você jejuou, você se esforçou, você se manteve fiel. Só que passou o capítulo 3, nada de recompensa. Veio o capítulo 4, nada de recompensa. Veio o capítulo 5, parece que nada vai acontecer. Só que no capítulo 6, Deus tem virada de chave. Deus manda dizer para você assim: ó, o capítulo 6 da sua história está chegando hoje, está batendo na sua porta. Há um tempo da gente plantar como foi ministrado, mas há um tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, de colher. E Deus está dizendo assim: tenho eu anotado, tenho eu visto, tenho eu ouvido, tenho eu contemplado, e está chegando o momento de descer com honra e com bênção sobre a tua vida. É por isso, porque no reino espiritual, um movimento de vitória, que a mãe está se levantando. É por isso que a perseguição está ficando mais pesada. É por isso que os